A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Este é o sexto AVA da aula dupla 9, que é a aula 17 e 18. É a terceira parte da aula 18, ou seja, estamos a terminar essa aula e terminar também esta AVA que fala do período neotestamentário, mas mais especificamente da vida de Jesus. Depois nós vamos, na próxima aula dupla, tratar do período neotestamentário, mais da história do início da igreja, daquilo que é chamado comumente de igreja primitiva, né? Apesar de que muitos se enganam com a ideia de igreja primitiva, achando que a igreja primitiva é só aquela de Jerusalém. E não é verdade. A igreja de Jerusalém é uma parte da igreja primitiva. Na igreja primitiva tinha Jerusalém e depois teve muitas outras igrejas. Antioquia, né, e todas as outras igrejas que nasceram até ali para a região da Turquia e até da Europa ali na Grécia, né, e até mesmo Roma, né? Mas nós vamos seguir então, está aí os 7 períodos, que eu espero que você já tenha eles em mente, e também a linha de tempo. Rapidamente eu vou voltar aqui para a gente olhar um pouco, né, dos períodos e aqueles tempos e o período ali do silêncio, que foi aquele que aconteceu antes do Novo Testamento. Nós não vamos abordar isso aí agora. Você já tem, se quiser, você para e veja com calma para relembrar, né? E aí nós chegamos exatamente no período do Novo Testamento, ou neotestamentário, né, com esses dois períodos, que foi a vida de Jesus e o período da igreja. Nós estamos falando agora do período da vida de Jesus, que foi 33 anos. Teve várias situações que aconteceram, principalmente no início, quer dizer, os 30 primeiros anos foi um bom tempo, né? Mas na verdade agora nós estamos tratando só desse período de 3 anos e meio, né? E estamos mostrando aí nesses 3 anos e meio todas as coisas que aconteceram, né? São várias coisas. Eu espero que você tenha parado nas avas anteriores e visto todos os detalhes que aparecem em cada slide, né? Mas nós estamos agora chegando naquilo que é o final do ministério de Cristo. E tudo inicia ali, o fim do ministério de Cristo inicia com a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, sem dúvida, é um marco no ministério de Jesus. Assim como foi o seu início, né, com a transformação de água em vinho, né, assim como foi muito especial Jesus chamando os 12 discípulos, a viagem para Gadara, né, muito especial, a sua ida ali para Samaria, né, com a mulher samaritana, são marcos, né, fora todas as curas que ele teve, né, mas aí nós chegamos na ressurreição de Lázaro. Ele é amigo dessa família, né, Marta, Maria e Lázaro. Ele é chamado, ele espera 4 dias para ir, porque para os judeus 3 dias ainda poderia voltar, mas 4 dias só Deus pode fazer isso. Então ele espera os 4 dias para provar para os judeus: eu sou Deus, né? Só Deus podia fazer isso. É verdade que ele era um homem fazendo, mas o que eles queriam mostrar é que o poder de Deus, Deus queria mostrar que o poder de Deus estava em Jesus, mas que havia algo de especial nele. Ele não era normal, mesmo sendo um homem, ele não era um homem comum, era alguém mais. Era o Messias, sim. O Messias que é Machia em hebraico e que em grego é Christos, né? O Cristo, como nós falamos, mas ele é mais do que isso, né? E aí você vê esse momento, né? Antes do término do ministério de Jesus ali em Jerusalém, você vê que ele curou ali Lázaro, mas aí ele foi pelo caminho de Samaria de novo, né? E foi lá em Galiléia, deu uma volta, chegou em Betânia, né? A Betânia do outro lado do Jordão, veio para o outro caminho, né? Deu uma volta para os dois caminhos e chegou em Jericó, né? E aí nós estamos aí no último, no 33, o último ano, né, de Jesus. Depois teve provavelmente um período aí de meio ano para dar 3 anos e meio, né? E Betânia, né? E Betânia, a Maria, aquela outra, né, derrama o óleo na cabeça
de Jesus, alguns dizem que essa é a Maria Madalena, né? Aquela que foi curada dos demônios. E aí ele entra em Jerusalém montado num jumento. Aí, então aí chegou o fim do ministério de Jesus, né? Agora, tudo montado, os romanos com muito receio de quem era aquele homem, agora ele entra e é proclamado rei de Israel. Os fariseus, os saduceus, os líderes da religião e do grupo romano, né, do grupo judaico, né, de Israel, eles veem um Jesus agora sendo proclamado como rei. Eles pensam: será que esse homem vai trazer confusão com os romanos? Ele nem é um dos nossos. Nós temos que dar um jeito de calar ele. Os romanos vão ficar com raiva e vão acabar matando o nosso povo. Esse homem é confuso, ele está atrapalhando tudo, né? Mas não é a verdade. É o Messias que chegou, mas não veio derrubar romano, não veio derrubar Roma, veio estabelecer o reino de Deus no coração dos homens, né? Tem aquela situação da figueira, né? E aí então ali em Jerusalém começa a acontecer uma série de coisas ali, Jerusalém, Betânia, né? Que era a casa de de Maria, Marta e Lázaro, né? E aí Jesus fala e profetiza a sua morte claramente, né, perante os fariseus. Ele fala do templo, né, fala da sua autoridade, e ele então ele ilustra ali várias coisas. Tem aquela pergunta do César, que Jesus fala: dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus, ali tudo em Jerusalém, né? E eles perguntam se ele é o filho de Davi, né? E Jesus fala dos escribas, os ais dos escribas e fariseus. Ele vê aquela situação específica da viúva, porque ele está lá no templo. Jesus então começa ali em Jerusalém a ir para o templo, a curar e a falar, sai de Jerusalém, volta, né? Ele vai ali para o Monte das Oliveiras, que é de frente do templo, né? E ele fala para os seus discípulos, ele prepara os seus discípulos para o final. E aí começa o período mesmo da morte de Cristo, né? Aí já até começa a colocar a data em forma de dias, né? 12 Suzan, que é um termo usado, o nome dado para o mês, né, daquele período, porque a contagem o nome dos meses na Bíblia é diferente dos nossos, né? Eles não chamam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, eles não falavam assim, eles falavam de outra maneira. Então, no tempo que Jesus morreu é o tempo de Nisan. O que é Nisan? Nisan provavelmente é entre março e abril, porque eles tinham um tempo lunar. Eles não contavam de forma solar. Nós já falamos isso para você anteriormente, né? Mas em Nisan, no dia 12, em Jerusalém, os judeus tramam matá-lo e combinam a traição com Judas, o Judas Iscariotes, né? Aquele que traiu Jesus. Jesus, nas proximidades, prepara a última Páscoa. Em Jerusalém, ele celebra a Páscoa, estabelece a ceia do Senhor e tem um momento do lava os pés de Jesus, que até em muitas igrejas de Jesus Cristo, né, no mundo tem até o ritual do lava-pés, né, por causa desse momento. Nós temos então a última Páscoa e nós estamos chegando no finalzinho da vida de Jesus. E aí eu queria mostrar aí vocês um pouquinho desse espaço que foi o final do momento da vida de Jesus ali em Jerusalém, Emaús, Betânia, Jericó, Emaús especificamente por causa da ressurreição, né? Mas vocês estão vendo aí Jerusalém, o Vale de Cedron, ali o templo, o Monte das Oliveiras, né? Betânia, vocês veem que ele tem que seguir um caminho de montanhas, né, para chegar em Betânia, mas ele é bem pertinho, né? Realmente o espaço, é um espaço bem pequeno, o final do ministério de Jesus, ali no dia 14, então nós estamos falando aí de dias, né? Jesus identifica Jesus como Judas, institui a ceia, profetiza que Pedro vai negá-lo, promete o ajudador, que é o Espírito Santo, e ele vai para Getsemane. E lá no Getsemane é onde ele chora, ora, tem toda a situação do Getsemane, né, o jardim do Getsemane, no monte do Getsemane, e ali aquele momento tão difícil que Jesus então soa sangue e fala para Deus: seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Nenhum homem queria ir para a cruz. Ele vai porque Deus quer, ninguém quer. Jesus não queria sofrer e se penalizar, agora vou gostar de ir para a cruz. Não é isso, não. Ele fez isso por amor, por nós, por você, por cada ser humano que já existiu
que vai existir e que existe. Ele morreu por toda a humanidade, de Adão até o último homem. Jesus é a única salvação, não existe outra. Ninguém foi salvo se não foi por meio de Jesus. Não importa aqui entrar na teologia sistemática, não vou entrar em doutrina, deixa isso para o seu professor de teologia sistemática. Mas o fato é que Jesus é a única salvação. Ele fez a sua morte, foi programada conforme a Bíblia diz, ele foi imolado antes da fundação do mundo, antes de Adão já havia um plano. O plano sempre foi Jesus. Ele não é o plano B, ele é o único plano. Deus não errou. O homem não pecou e Deus não sabia que ele ia pecar. Não existe isso. Deus sabe todas as coisas. Ele é soberano. Ele sabe tudo. É claro que ele sabia o que ia acontecer, ele já planejou antes. Jesus é o plano de Deus, é o único. Não é um outro plano, é o único plano. A morte de Jesus no Calvário. Aí você vê, então não vou pregar o evangelho todo aqui não, né? Mas é só para lembrar a prisão no Getsemane, a traição de Judas, e aí Jesus é interrogado por Anás, julgado por Caifás, Pedro nega, Jesus trai, Jesus perante o Pilatos, perante Herodes, e de novo perante Pilatos. Pilatos quer libertá-lo, mas os judeus preferem Barrabás, e aí Jesus é sentenciado à morte, né? E aí vem a crucificação, né? E na crucificação merecia uma ava separada, mas nós estamos só no momento panorâmico. Nós temos o Gólgota, né? Jesus morre na estaca de madeira, representando até a Neustã, né? Aquela serpente que foi levantada por Moisés no deserto, na estaca, né? E aí Jerusalém, Jesus morre, seu corpo é tirado da estaca e sepultado ali por Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos, que era um dos fariseus principais. E aí, no dia 15, sacerdotes fariseus solicitam o túmulo seja lacrado e vigiado, porque eles falaram, esses discípulos vão chegar, vão tirar e vão dizer que ele ressuscitou, porque ele disse que ia ressuscitar. Mas Jesus é ressuscitado no dia 16, ao terceiro dia, e aparece 5 vezes aos seus discípulos, inclusive ali aquele caso de Emaús. E Jesus então começa aquele período de aparição de 40 dias, né, em que ele aparece outras vezes aos seus discípulos, dá instruções e a comissão final, antes da sua ascensão aos céus, né, quando ele diz aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então ali no Monte das Oliveiras, talvez, conforme alguns estudos, dia 25 de Iar, 40 dias depois, já próximo das festas dos Pentecostes, o Senhor Jesus Cristo é elevado aos céus e ali ele promete que ele voltaria. E ele também diz para eles esperarem em Jerusalém até o dia do Pentecoste. Eles não sabiam exatamente que dia que seria, mas que eles esperassem em Jerusalém. Mas Deus sabia que era o dia do Pentecoste, em que o Espírito Santo, o outro, né? Porque aí nós estamos falando da Trindade, o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo, que é o outro, como ele era, provando a realidade da Trindade, né? Porque a Trindade só é perceptível com a revelação de Jesus Cristo, né? Só quando Jesus veio que deu para entender que existia Pai, Filho e Espírito Santo. No Velho Testamento não dava para entender. Mas no Novo Testamento a revelação se torna clara através de Jesus Cristo. E aí então nós temos a crucificação e a ressurreição. E aí nós temos no final, eu vou deixar aí rapidamente os milagres de Jesus e eu vou pedir para você parar, não vou ler, você vai parar, para agora, aí parou, né? Veja, leia tudo. São todos os milagres de Jesus. Está aí mais uma sequência até o 28 e, por último, até o 37. Não dá tempo de nós falarmos tudo isso. Não é o objetivo, é panorâmico, mas você pode parar e pode ver todos esses 37 milagres da vida de Jesus. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. E, querido aluno, seja feliz, mas faça alguém feliz.